deixa eu te perguntar uma coisa até cruel. Às vezes parece que o governo diminuiu a chance do pequeno crescer. O empresário que tem crédito acumulado, ele vai perder dinheiro sem saber? Como que vai ficar isso tudo? Por isso, quando você lê sobre a mudança que está sendo feita no Brasil, ela já é adotada em mais de 170 países no mundo. Não tem nada de novo, né? Não tem nada de novo. Foi bem copiado. copiado. Se a carga tributária do serviço vai crescer, a gente visualiza que nós vamos ter inflação, porque vai ter que reajustar o preço. O prestador de serviço não vai conseguir vender do preço que vendia em 2026 e 2027. Que créditos tributários vão prescrever, os custos vão impactar para as empresas. Então vamos falar um pouco sobre isso. É isso, o contador tem que usar a contabilidade como inteligência. É isso aí. Não mais para preencher guias, já era. E aí depois nós vamos entrar num problema político. Como os governos estaduais e os municípios vão receber esse dinheiro? Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa BIS. Aqui nós contamos para você sobre o universo de inovação, sucesso e negócios. Eu sou a Ana Dias. É um prazer mais um programa junto com vocês, pessoal. Novamente, Ibrahim, presidente da Tecno IT, inovador, empresário. E hoje nós temos um convidado de honra aí, né, Ana? Com certeza. Ivan, muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo e falasse um pouco também da sua trajetória, como que é a sua atuação empresarial, para a gente começar. Bom, primeiro agradecer por estar aqui com vocês, Ibrahim, pelo convite, Ana. É uma alegria estar aqui, um desafio, né, junto do Ibrahim, que é um grande empresário. E vamos trocar ideia hoje. Meu nome é Ivan Lima, sou contador, sou advogado, sou especializado na área tributária, tenho uma empresa de contabilidade chamada KBL Contabilidade e atendemos bons clientes do Centro-Oeste brasileiro, atuando no mercado há mais de 20 anos nessa área. Contabilidade como ferramenta de gestão, tomada de decisão. Esse é o nosso foco e a nossa entrega para os nossos clientes. Ivan, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, né? Porque nós vamos falar muito sobre reforma tributária, sobre contabilidade. Vou tentar te provocar também para a gente falar um pouquinho de como é que funciona a holding familiar, como é que funciona a gestão patrimonial do empresário, porque o empresário tem que começar a se planejar desde pequeno. Sim. Tem muito empresário que fala assim, eu vou esperar ficar grande para me planejar. Aí nunca fica grande, né? Porque deixa para depois, às vezes, uma coisa muito importante. Ana, vai lá, primeira pergunta, vamos começar. Ivan, o sistema tributário brasileiro, como todo mundo sabe, é um dos mais complexos do mundo. E ele já atravessou algumas décadas aí sem nenhuma grande reestruturação. E agora, com a reforma se aproximando, eu queria que você trouxesse assim todo mundo para a mesma página, para a gente falar a mesma língua, para todo mundo entender o que de fato essa reforma vai trazer e o que vai mudar. Bacana, Ana. Assim, nós temos ouvido falar tanto de reforma tributária e eu encontro empresários, empreendedores, microempreendedores, grandes empresários ainda com muitas dúvidas, CFOs. O que está sendo reformado no Brasil, né? Quando a gente pensa em reforma tributária, a última reforma que aconteceu no sistema tributário brasileiro foi em 1970, ou seja, nem nascido eu era, estou com 54 anos, então há mais de 50 anos nós vivemos esse sistema tributário caótico que é o Brasil, ponto. O que está mudando agora? E quando a gente pensa em tributos eles estão divididos, aqueles que incidem sobre o faturamento, sobre as receitas, aqueles que incidem sobre o lucro, aqueles que incidem sobre o patrimônio e os previdenciários, sobre a folha de pagamento. O que está sendo reformado nesse momento? Os tributos que incidem sobre o faturamento. Ou seja, ICMS, PIS, COFINS e IPI, ISSQN, que é o imposto que incide sobre o serviço, eles estão sendo transformados em dois grandes tributos. CBS, que vai abarcar os tributos federais, PIS e COFINS, e o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. CBS significa Contribuição de Bens e Serviços, IBS, Imposto de Bens e Serviços. O que o IBS substitui? O ICMS e o ISSQN. Ivan, então o imposto de renda não muda? Não, não muda. Eu continuo no lucro real? Sim, você continua. E lucro presumido? Sim, você continua. O que muda são esses que incidem sobre o faturamento.
muda o sistema brasileiro, e aí nós vamos falar um pouco sobre o que são essas mudanças. Então o imposto sobre patrimônio, que continua estadual, vai continuar normal, não muda. Exatamente. O imposto sobre patrimônio, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, que é o ITCMD. É um imposto que é de competência dos estados, ele incide na morte, quando a gente vai fazer o inventário, e na doação em vida. Esse imposto, por enquanto, ele não muda, ele continua de competência dos estados. O que vai mudar nele que está sendo desenhado? Ele tende a subir, porque os estados Falaram que tendem a ia ter uma perder a equivalência, arrecadação. né? Parece que ia ter uma equivalência entre todos os estados dele agora, né? Ele vai ser um imposto que... Isso vai ser bacana, sabe? Quando a gente pensa que a reforma tributária... Quando a gente pensa em reforma tributária, o que a gente tem que pensar? O governo está defendendo a história da simplificação. E, de fato, haverá um pouco de simplificação. Por quê? Uma só legislação, uma só lei para Estado e União, em termos de tributação. Sim. Hoje, quando a gente quer interpretar a norma, por exemplo, estadual ICMS, tem 26, 27 unidades da federação. Eu tenho 27 códigos tributários estadual para descobrir do ICMS. Eu vou ter um só e vou falar de IBS. Eu vou ter esse mesmo código falando de CBS, né, que as bases de cálculo são as mesmas. Aí, com a questão do imposto sobre patrimônio, haverá sim uma unificação, porque vai ser um só regramento, ele vai depender do volume de patrimônio, etc. A alíquota vai ser única. Então, os estados vão se reorganizar nisso. Ainda não tem mudança nesse sentido, mas é para esse rumo que nós vamos com relação ao imposto de patrimônio. E CLT nada, né, Ivan? 1947 a CLT, né? 1947, 1950, um negócio assim, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, né? Não existia internet, não existia computador, nada, não existia nada, era né? tudo papel. Era um tempo em que... E é isso que regulamenta o trabalhador brasileiro a hoje. gente apanha. Ivan, e você comentou brevemente sobre essa simplificação, né, de transformar 5 impostos em apenas 2. E eu acho que o empresário, tanto você empresário quanto o Ibrahim, deve ficar pensando, será que isso realmente vai simplificar de maneira que ele sinta esses reflexos ou é só mudança de sigla e a dor de cabeça vai continuar a mesma? Eu penso que nós vamos viver 2 momentos. O momento da transição, que vai ser uma dor de cabeça elevada ao quadrado, porque nós vamos conviver com 2 regimes, o novo e o velho. O novo que ainda não nasceu, como dizia um filósofo, e o velho que ainda não morreu. E ao longo desses próximos 5 anos nós vamos caminhar. O novo vai nascendo e o velho vai diminuindo. Eu vou ter que administrar, então, não mais 5 tributos, eu vou ter que administrar 7. Então, nesse primeiro momento, o trabalho da contabilidade dobra. O trabalho da contabilidade dobra. Eu tenho 2 linhas de produção, porque eu não posso pegar o mesmo analista fiscal que faz a apuração de ICMS, colocar ele para fazer a apuração do IBS, por exemplo, confusão. porque é confusão, são bases de cálculo diferentes, tem regramento diferente. Sim. Eu tenho que ter 2 linhas de produção, né? E meu custo vai aumentar, tenho certeza disso. O custo do empresário vai aumentar. Então, esses primeiros 5 anos, não haverá essa simplificação, haverá um pouco mais de trabalho. Mas eu acredito sim que haverá uma simplificação. Quando saímos de um sistema que tem, olha bem, 20 e tantas legislações para reger o ICMS, 5.600 municípios, 5.600 códigos tributários municipal para reger o ISSQN e cair para uma só, é óbvio que haverá simplificação. O governo está criando também um mecanismo de apuração assistida. Hoje você já pode testar lá, você pegar o CNPJ da sua empresa, digitar lá no Google assim, apuração assistida, entrar lá no site do governo e digitar o seu CNPJ, já aparece lá quanto você teve de crédito, porque esse é o ano teste ainda, né? 2026 é o ano teste, 2027 entra a reforma tributária de verdade. Você já vai ver lá o que você tem de crédito, o que você tem de débito. Entendi. Só que ninguém está sendo cobrado. Digitalizado. Tá? Já tudo digitalizado. Legal. E esses dias eu entrei lá para brincar, eu já tinha uma dívida lá do meu escritório. Na apuração assistida já tinha lá débito e crédito, eu tinha mais mais débito do que crédito. Entendi. Tá? Ivan, uma curiosidade com relação a vocês que fazem a prestação de serviço, que cuidam dessas demandas das empresas. Como que vocês estão vendo isso? Como que vocês estão se preparando para essa nova realidade? Com estudo, nós estamos tendo que buscar, né, conhecimento, muitos treinamentos, ler a legislação que está sendo disponibilizada. Recentemente foi editada a lei complementar que trata da reforma, né, porque foi todo um arcabouço jurídico. Primeiro mudaram a Constituição, aí foi aprovada a reforma, a emenda constitucional, a Constituição foi adequada, agora veio a lei complementar.
e agora nós estamos aguardando os atos do comitê gestor, que é quem vai emitir as normas, explicando como aplicar na prática determinadas coisas que não está na lei, que são detalhes, outras leis complementares que precisam ser editadas. Então é acompanhamento, estudo, treinamento, ainda muita informação desencontrada, algumas pessoas perdidas, e natural quando um sistema está mudando, né? A gente está se preparando assim, tecnologia, estamos tendo que buscar tecnologia para poder melhorar processo, automatizações, para conseguir entregar essas duas apurações no tempo e no prazo, evitando assim erros, né, na prestação do nosso serviço. A cronograma é 2027, inicia para valer, 2026 é teste, você não tem que arrecadar dessa forma ou tem que já? Como é que é? Não, você não tem que arrecadar. Assim, é até ruim falar que é teste, mas é teste. Nada vai ser cobrado em relação a 2026. Foi criado um campo nas notas fiscais que entrou no ar no dia 1º de janeiro. A princípio, as normas diziam que quem não tivesse adequado ia travar o seu faturamento. Nada disso aconteceu, até porque é uma mudança. E por isso que a gente chama de ano teste. Toda nota fiscal que é emitida hoje, 0,01 já é destacado como CBS e 0,09 como IBS. Esses 2 percentuais estão lá aparecendo, a gente não vê porque está no arquivo digital, mas já está lá na apuração assistida. E por que teste? Porque ninguém vai ser cobrado de nada disso. É o ano das empresas se adequarem. 1º de janeiro de 2027 entra no ar a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, substituindo PIS e COFINS. PIS e COFINS. Ele deixa de existir, certo, Ibrahim? Já vai deixar de existir já agora, deixa não de é existir. percentual, não. Não, ele deixa de existir. Tá. E entra o novo percentual que nós não sabemos ainda quanto é, porque ele está dependendo da divulgação Da de qual vai ser o divulgação de IVA. como vai ser esse ano. Qual vai ser o IVA, Entendi, né? O IVA, que é o índice que vai englobar os dois tributos, os dois grandes tributos, IBS e CBS. Uns falam em 26, outros 26,5, 28, nós não sabemos Um ainda. dos maiores IVA do mundo. Os maiores IVAs do mundo. A estimativa é de que ele fique em torno de 9%, o que vai substituir PIS e COFINS, muito parecido com o PIS e COFINS que as empresas do lucro real pagam hoje. Então tá muito parecido. E a estimativa é que o IBS, que é o que vai substituir o ICMS, fique em torno de 18%, 19%, muito parecido com os 18%, 19% que a gente paga que de já paga ICMS interno hoje. de alíquota interna. Isso é o que se espera. o cenário. É o cenário. Quando chega em 27, PIS e COFINS acaba e começa, de fato, a apuração da CBS. Débito e crédito, recolhe a diferença. Quando chegar em 28, começa a transição do IBS. Entra só um pedacinho do IBS, por exemplo, 20% da alíquota que for estabelecida para o IBS, eu começo a praticar ela em 28. E aí ela vai crescendo até que chega em 2033. O ICMS aqui em 2028 entra um pedacinho, 20% aqui do IBS, diminui 20% do ICMS. No outro ano, vamos supor que entre mais 20, diminui mais 20. Até que chega 100% da alíquota aqui e 0% da alíquota 2031 a reforma está 100% operacional. 2032. A reforma está 100% operacional. Tá. E o ISS vai ser substituído por qual? O ISS? Isso. Pelo IBS. Pelo IBS. Aí é o grande problema, Como né? é que eles vão splitar ICMS e ISS? Então. E aí depois nós vamos entrar num problema político. Como os governos estaduais e os municípios vão receber esse dinheiro? O que aconteceu, né? Eu acredito que com a reforma, estados e municípios vão ficar com o pires na mão. Foram criadas regras em que, por exemplo, olhou-se para a arrecadação, quanto cada estado contribuía, até porque a reforma tributária, ela muda a lógica de tributação, tá? Quem está ouvindo a gente aí, hoje, quando você consome um produto aqui, vamos falar em Goiânia, Goiás, o produto da arrecadação, você vai fazer um lanche, uma panificadora. O produto do ICMS devido sobre aquele lanche, aquele consumo que você está fazendo, ele fica aqui, no local, né? Quando uma empresa, uma indústria farmacêutica vende para uma empresa lá em São Paulo, uma parte do ICMS fica aqui e a outra parte fica em São Paulo. Com a reforma tributária, toda a arrecadação fica no destino, onde a mercadoria, ou produto, ou serviço é consumido. Então, alguns estados... É imposto sobre consumo puro. É imposto sobre consumo puro. Alguns estados... E não é mais imposto em cadeia como era antigamente. Acaba a não cumulatividade. Acaba esse imposto em cadeia, né? Eu vendo aqui para São Paulo, destaco o IBS e o CBS na nota fiscal e
Aonde a mercadoria vai? A mercadoria vai para São Paulo. Quem São Paulo paga é o é ali, destinatário. o Pix final é quem paga, é o consumidor, na verdade. Ele paga É isso e é aí. lá que fica aquele produto da arrecadação. É claro que foi pensado regras para poder manter o equilíbrio, porque pensa assim, que são os maiores estados consumidores do Brasil? Sul São e Paulo, Sudeste, São Paulo, Minas, Rio, não são? isso. Esses estados, teoricamente, eles teriam uma maior arrecadação nesse novo modelo. Mas para não criar um desequilíbrio, foi levado em consideração como que era a arrecadação nos demais estados e haverá uma repartição desse tributo ao longo dos próximos anos. A reforma fala-se na legislação em 50 anos de transição para que os estados se Estejam reequilibrem. equilibrados. Isso, né? Então é algo que vai impactar gerações. Tá. E você falou que tem crédito, né? Crédito e débito. E como é que funciona? É um jogo de mais e menos? Bem básico aqui, para quem não é contador. Para quem não é contador, a gente fala débito e crédito, e é ter sempre o inverso da nossa conta corrente, né? Quando eu entrei na faculdade de contabilidade, a pessoa fala, não, é débito, entra. Não, Né, crédito ao contrário, sai. Não, mas peraí, quando eu tenho crédito... Não, gente, esquece isso. Pensa o seguinte, o que é débito e crédito numa linguagem bem simples? É mais e menos. Se você vende, você está devendo um imposto. Se você compra, você tem um crédito do imposto. Um menos o outro, ou seja, o imposto que você deve sobre as suas vendas menos o imposto que você tem de crédito sobre as suas compras é o que você tem que recolher, é o que você tem que arrecadar. Então, se o cara for um grande comprador e estiver vendendo ali quase sem margem, ele vai pagar pouco imposto. pouquinho. Porque todo mundo vai pagar o mesmo tanto. Isso é bacana na reforma. Acaba a história dos benefícios fiscais, Nem sabe? o simples. Aí eu vou falar do simples. Vamos abrir um pedacinho Tá pro bom, simples. Deixa eu beleza. fechar o racional Vamos abrir aqui. a hora do simples. Acaba a história do eu tenho um benefício de ICMS, eu tenho um TARI aqui no estado de Goiás, Sim. eu tenho um benefício na Bahia. Nossa, Isso acaba. Acabou tudo. Por isso que a maioria dos estados foram contra isso, né? Mas acaba a guerra fiscal também. Mas acaba a industrialização para o interior do país. Acaba tudo. Isso também é um problema, né? Então nós vamos ter que olhar assim, cada estado vai ter que buscar a sua vocação. Isso. Qual que é a vocação do Por exemplo, Centro-Oeste? nós estamos em Goiás, é agrário. É agrário, e nós vamos desenvolver essa vocação. Pronto. Eu vou ter arrecadação decorrente do IBS-CBS do que consome-se aqui. Isso. Mas eu não vou ser grande produtor. Mas, por outro lado, tem os fundos de compensação que vai vir para poder equalizar essas perdas que essas grandes indústrias, por isso que vão levar vários anos para recompor isso e para que isso se desfaça, porque muitas indústrias vieram para Goiás em busca dos benefícios fiscais. Vai desmontar a fábrica agora e voltar para São Paulo? Não vai fazer isso, porque custa bilhões. Mas a Zona disso. Franca de Manaus também vai acabar? Zona Franca de Manaus continua protegida. Continua protegida. A Zona Franca de Manaus continua protegida. Agora, voltando na sua questão lá do Simples Nacional. O Simples Nacional, desde o princípio, o governo criou uma promessa que era assim, olha, o Simples não vai ser atingido pela reforma tributária, fica tranquilo. Meia-verdade. Por que meia-verdade? Quem compra de uma empresa do Simples Nacional, para ele poder ter crédito de IBS-CBS, vou dar um exemplo agora aqui na prática, o contribuinte que está no Simples Nacional precisa fazer a opção por um regime que eles chamaram de híbrido. O que é esse regime híbrido? O contribuinte do Simples Nacional continua no Simples Nacional para fins de folha de pagamento. Lembra que o Simples Nacional é aquele em que eu pago menos encargo sobre a minha folha de pagamento. Eu pago um percentual sobre o meu faturamento e minha folha já está dentro. Muita gente vai para o Simples Nacional quando tem muitos empregados. Por exemplo, eu tenho uma empresa no Simples Nacional, porque eu tenho um emprego de mão de obra. Se eu quiser vender para um grande contribuinte, o que você vai falar para mim? Ivan, a partir de 1º de janeiro eu quero crédito. Porque senão você vai ter que me dar um desconto se você não colocar crédito na sua nota fiscal para a minha empresa. Porque eu preciso do crédito. Eu, como contribuinte do Simples Nacional, tenho a opção de ir para o regime híbrido. Então, para fins de IBS e CBS, eu faço a apuração como se não fosse do Simples, tomo débito e tomo crédito, e para fins de folha de pagamento eu estou no Simples. Entende? Isso significa o quê? Para quem está no Simples Nacional e está me ouvindo aqui, sua carga tributária vai aumentar. Sabe por quê? Porque quem está no Simples Nacional, normalmente ele tem no máximo mão de obra, e mão de obra não gera crédito IBS, CBS. Só que se você vende para uma grande empresa, a grande empresa vai exigir de você que você esteja adequado ao novo regime que transmita crédito para o comprador. Então você vai ter que fazer a opção pelo Simples, denominado de regime híbrido. A tendência das cargas tributárias de quem está no Simples Nacional é aumentar assim de forma astronômica.
Ué, mas então eu enxergo que isso é o fim do Simples Nacional nesse momento. Provavelmente. Talvez não o fim pelo seguinte, aquele que só é empregador, que só tem mão de obra, ele... E que só vende para pessoas físicas. Esse cara fica. Esse fica. Esse fica. Mas eu, como empresa no lucro real, eu não quero ninguém do Simples prestando serviço para mim Ou você mais. quer que ele fique no Simples desde que ele te transmita crédito, que aí tá tudo certo para você, não muda nada. Sim. Só que quando... Só que para ele, não é melhor ele estar no lucro real? Não, aí não, entendeu? depende, ele vai ter que fazer conta. Então ele vai ter que fazer conta para o seguinte, quando eu estou no Simples Nacional e faço a opção pelo híbrido, eu vou ter um imposto sobre a minha saída. Isso. Minha margem de lucro cai. Se minha margem de lucro cai, será que não vale a pena eu estar no lucro real? Então Pronto. ele tem que fazer conta. E o que eu tenho percebido como profissional da área contábil? Muitos contadores estão dizendo assim, esses dias eu estava numa pescaria com um colega contador de um escritório pequeno, e aí eu disse assim, como é que vocês estão tratando a reforma tributária lá? Ele falou, cara, não estamos nem olhando para isso. E eu já sabia desse dado. 65%, ó, quem está me ouvindo aí, 65% dos contadores brasileiros não sabe nem por onde passa a reforma tributária, tá? Olha isso. 65%, é um dado do Conselho Federal de E Contabilidade. já começou, né? E já começou. Aí eu falei para ele assim, vou testar se esse dado é verdade. Peguei e falei assim, fulano, como é que vocês estão tratando a questão da reforma tributária lá para os clientes? Não, rapaz, nós estamos deixando para pensar nisso no ano que vem. Será que esse negócio vai virar mesmo? Eu falei, você é doido? Eu falei, você é doido, já virou, foi tudo aprovado. Aí ele disse assim, não, mas pode sair uma lei aí, vai vir eleição, tudo. quem entrar vai cancelar tudo. Eu falei, olha, não conte com isso não, dia 1º de janeiro. Eu falei, quando seu cliente liga, o que você fala? Ele falou assim, eu falo, preocupando que não preocupe, nós estamos cuidando de tudo. Gente, eu tenho um plano. eu tenho um plano. Ele vai fechar o escritório. Gente, se você tem um contador e você é do Simples Nacional, deixa eu dar um recado para você. Peça seu contador para fazer uma simulação, qual que vai ser o impacto da reforma tributária no seu negócio, porque ele vai te impactar com muita força. Como vai impactar os demais negócios? Na verdade, assim, Ivan, pelo que eu estou enxergando aí que você está me dizendo, prestador de serviço puro, que presta serviço para pessoa física, deve ficar no Simples. Por exemplo, um salão de cabeleireiro, um manicure, Ótimo. um encanador, um negócio assim. Agora, prestar serviço para empresa grande no Simples Nacional não vai conseguir mais. Não vai conseguir mais porque ele vai ter que fazer a opção pelo híbrido. Para fazer a opção pelo híbrido, a margem dele tende a cair, porque ele passa a pagar aquele imposto. Ou se não, se ele falar, não, eu não vou pelo híbrido, ele vai ter que dar desconto de 30% em relação a uma empresa que está... Porque você vai dizer assim, olha, o cara tá me dando crédito aqui, você não tá me dando crédito, como é que eu faço? De desconto. Eu quero 30% de desconto. É isso aí. Então, aí, voltando aqui, Ana, a minha visão quanto à reforma tributária, para mim ela foi um golpe de mestre do governo. Porque eu estava pensando, você tem duas formas de fazer uma mudança. Ou você impõe, ou você deixa a própria sociedade se regular. Né? Aquela cena do Coringa lá, né? Do filme lá do Batman. Coringa quebra o taco, entrega para os dois caras assim, que eram inimigos, e fala assim, se vira. Tem vaga só para um. Quem viver, vem atrás de mim, Isso, né? pronto. O governo fez exatamente isso. O que ele fez? Jogou para o mercado. Você estava falando, você vai virar para o prestador de serviço do Simples e falar, eu quero 30% de desconto. Se você não me der, eu não quero você. Eu vou contratar um que me dá crédito. Então o mercado vai se autorregular, né? O mercado vai pressionar e o governo vai ficar lá assistindo, olhando e arrecadando. Mas, Ivan, deixa eu te perguntar uma coisa até cruel. Às vezes parece que o governo diminuiu a chance do pequeno crescer. O que você acha dessa afirmação? Eu acho que o pequeno mesmo, que é o pequeno, que é aquele micro, não. Ele vai continuar vivendo. Agora, aquele cara que já tinha um porte para sair fora do Simples Nacional, ele tava ali, sabe? Aquele que já tinha evoluído um pouquinho. Já evoluiu um pouquinho, tá faturando um pouco, né? Porque não é muito. Você faturar 4.800.000 já tá fora do Simples. Não é muito. Não é muito. Mas já não é também um micro. Não é pequenininho. O cara né? já tem uma empresinha com alguns funcionários, etc. Esse cara, ele vai ter que migrar de regime. E aí esse cara, o governo quer que ele saia mesmo. Na minha visão, vai acontecer no Brasil, não muito distante desses dias que nós estamos falando aqui, nós vamos ter no máximo 2 regimes. Lucro real. Pronto. E o simples pro cara que é micro mesmo. Ou o cara que é PJ ali, só que PJ, as empresas também vão falar assim, eu quero PJ no lucro real. Eu fui fazer uma palestra sobre reforma tributária para o CEO do Cerrado, fazendo propaganda aqui, gente, ó. Mas não faz mal não, né? Não tem problema não, tem problema não. Eles só PJs Isso. da área de tecnologia, né? Os caras ficaram assustados. Carga tributária dos caras vai pular de 10, uns são 6, para 25, quase 30%. Entendi.
né? Porque ele passa a sofrer o impacto da grande empresa. E ele não tem crédito em nada, ele é ele mesmo. Putz, E a empresa vai virar para ele e vai falar o quê? Eu quero crédito. eu quero, não importa. É, Se você então. tirar nota pra mim, eu quero. Eu já tenho cliente que fala assim, ah, Ivan, aqueles caras, nós temos 4 ou 5 PJ aqui dentro, eu vou dar esse desconto para ele. Vai estar certo. Não, Agora, pode ser, mas... né, mas não é para todo mundo. Você vai dar desconto só para que- todos os seus prestadores? Só que é uma coisa de você pensar, né? Ah, tá, eu tenho 4, 5 PJ aqui. Ué, então ao invés de você dar desconto, paga um pouco a mais e põe ele dentro do regime e aproveita o crédito. Então, assim, é um jogo complexo de se fazer. E- Porque é muito melhor você falar para um PJ, em vez de eu te pagar 10, eu tô te pagando 15, que ele sai o mesmo preço do de 10, só que o cara fica mais feliz que ele tá ganhando 15. É isso aí. E você sabe voltando lá na questão da CLT, sabe o que eu acredito que vai acontecer também com a reforma tributária, com essa história de passe, débito, crédito? A terceirização ela vai aumentar. Muito. Porque, por exemplo, o que você vai preferir ter? Um time de contabilidade interna na sua empresa que é CLT, que não te gera crédito nada e que te gera encargo sobre folha, ou um terceirizado, se ele for um bom prestador de serviço, para te entregar aquele mesmo serviço, já que seu core não é fazer contabilidade, Sim, seu sim, core é vender tecnologia, Claro, inovar claro. nas cidades e etc. Ó, mas, Ivan, isso aí parece ser uma coisa moderna, né? O que a gente vê nos Estados Unidos acontecer muito. Nos Estados Unidos, a empresa ela é de um core business, ela terceiriza tudo. Ela terceiriza mão de obra, ela terceiriza faxina, ela terceiriza... Nos Estados Unidos, ninguém contrata esses cargos assim. O cara terceiriza faxina, terceiriza contabilidade, terceiriza advocacia, terceiriza o cara do papel, o office boy, eles terceirizam tudo. O americano é desse jeito. Não tem um CLT ali, né? Não, o americano terceiriza tudo que der, entendeu? E fica cobrando SLA do fornecedor. Entrega, Eu quero que você me prazo e entregue tal, prazo, qualidade. dou multa, papapá, no contrato. É uma administração de contrato, é gestão de contrato. É. Por isso, quando você lê sobre a reforma, a mudança que está sendo feita no Brasil, ela já é adotada em mais de 170 países no mundo. Não tem nada de novo, né? Não Foi tem nada copiado, de novo, foi bem copiado. É. Então o Brasil, a única coisa que ele está fazendo é porque aqui, como era uma confusão gigantesca, considerando 5.600 municípios, mais de 26, né? 26, 27 unidades da federação, ele precisou criar 2. E o governo federal, ele precisou de criar 2 imposto único, que é o IBS e o CBS, um para agradar estados e municípios e outro para cuidar da União. Porque deveria ser um só, mas não dava para juntar e depois fazer essa conta. Não dava, então preferiu Eu separar. acredito que essa transição de 5 anos também é para mensurar isso, né? Quanto cada estado está arrecadando, quanto que vai passar, É etc. possível que lá na frente a gente... Porque Junta a tudo. lei é uma só. Isso. Eu só vou acabar com uma guia. Tipo, E a separação... agora eu já sei tudo que aconteceu, faz uma guia só. Isso. Como é nos países de primeiro mundo. Exatamente. Ivan, a reforma já foi anunciada, ela tá aí. Até aquele seu cliente que falou que acha que não vai ser afetado, vai ser afetado. Eu acredito que créditos tributários vão prescrever, os custos vão impactar para as empresas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O empresário que tem crédito acumulado, ele vai perder dinheiro sem saber? Como que vai ficar isso tudo? Bacana, pergunta excelente. Olha, eu vejo o ano de 2026 como um ano extremamente importante. Por que ele é importante? A reforma ela trouxe uma previsão para essa questão dos créditos. Como o PIS e COFINS acaba logo a partir de 1º de janeiro de 27, quem tem créditos aqui acumulado pode usar esses créditos para pagar IBS e CBS. Ela trouxe uma outra previsão também. Por exemplo, vamos pegar uma empresa que está no lucro presumido, então ela não toma crédito de PIS e COFINS na compra e nem se debita só se debita na venda. Ponto, ela tem uma alíquota menor. Como no novo regime todo mundo toma crédito e tem débito, lembra que eu expliquei lá o que é um e o outro? Essa empresa, a partir de 1º de janeiro de 27, e ela tem estoques, quando ela comprou o estoque, ela não tomou crédito PIS e COFINS. Não, nada. Ela vai poder fazer um saldo de abertura ali e tomar o crédito do PIS e COFINS que estava embutido dentro daquele estoque. Ó, Para começar a usar, porque na hora que ela começar a vender o estoque a partir de 1º de janeiro de 27, porque senão ela já tá vai pagar. arrebentada. Porque Senão ela tá ficaria arrebentada. Então a regra foi pensada ali para trazer neutralidade tributária. Eu começo a pagar sobre as minhas saídas, mas eu não tiro na minha entrada, então eu tenho que levantar esse crédito para dentro de casa. Entendi. E aí abre uma janela de oportunidades, quem está me ouvindo. Quem não tem, ou já fez, ou nunca fez, tem a oportunidade de olhar para o passado, seus últimos 5 anos, e fazer uma revisão das possibilidades de crédito que você deveria ter tomado, quem já está no lucro real. Porque quem está no lucro presumido não toma crédito mesmo, só vai poder tomar do estoque. Mas quem está no lucro real, é o momento de fazer uma revisão,
levantar esses créditos legítimos, cuidado com venda de fumaça aí no mercado, porque tem muita gente vendendo fraude. Aquelas mentiras, né? As mentiras, né? Crédito legítimo, a legislação tem lá uma regra que trata disso, lei 10.637, 10.833. Ela trata dos créditos que incidem para as empresas do lucro real. Levantar esses créditos, escriturar esses créditos e declarar esses créditos para a Receita Federal. Porque você vai poder usar esses créditos para pagar IBS e CBS, para pagar CBS, que é o tributo federal, que substitui o PIS e a COFINS, a partir de 2027. Então é uma oportunidade que o ano de 2026 traz para o contribuinte. A mesma coisa também ICMS. Quem está no ICMS vai mudar lá em 28. Tem que olhar para tudo isso, ver se não está ficando crédito para trás, usar os benefícios fiscais que tem direito, para que na migração para o novo regime ele possa usar esses créditos. Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta delicada de Brasil. Pode ser que muita gente nesses próximos 5 anos se aproveite para sonegar, para arrebentar, já que depois não vai ter, então vamos arrebentar agora. Que você vê? Como é que você vê isso? Eu vejo como existe a possibilidade. Existe essa possibilidade de acontecer. Eu acho que há uma possibilidade sim de acontecer. Eu estava vendo uma reportagem, acho que ontem ou hoje, no Valor Econômico, falando das dificuldades, né, falando aqui em Banco Central brasileiro, do Banco Central fiscalizar as instituições financeiras, né, enquanto lá fora a autoridade monetária tem 20 fiscais para uma empresa financeira, aqui nós temos 30 empresas para um fiscal. E isso acontece também no âmbito da Receita Federal e das receitas estaduais. Claro. Então, e aí vem um novo sistema. Então, é óbvio que haverá uma oportunidade para quem quer do mal, vamos pensar assim, tentar burlar as normas do regime. Nesse momento. Tá. Na transição, principalmente. Na transição, principalmente. Ivan, mas com certeza a gente vai ter muito mais empresário preocupado em fazer esses custos terem um efeito negativo muito menor. E como que você vê esse movimento? Como que você entende que eles vão conseguir superar toda essa entrada da reforma logo no início, de maneira que eles consigam se estruturar bem? Acho que a primeira coisa que eu acho que o empresário precisa olhar, primeiro ele precisa de entender isso, ele precisa provocar o time técnico que assessora ele. Quem é que assessora ele? O advogado, mas eu diria que muito mais o contador, que é quem faz as contas da empresa, o diretor financeiro. Essa turma precisa entender o que está acontecendo e o que vai acontecer naquele negócio. A partir disso, o empresário precisa repensar o seu negócio, porque a formação de preço vai mudar, o imposto agora não está mais embutido. O imposto agora ele está por fora. Sim. Como é que estava a formação de preço antes e depois? Precisa fazer essas contas. Reformar tudo. Porque eu estava discutindo esses dias com um cliente, eu estava lá apresentando para ele, eu disse para ele assim, meus honorários, o imposto está dentro. Eu falei, não, porque aí agora, então, ele estava fazendo uma conta, ele já fez logo a conta assim, então agora vai melhorar para a gente, né? Porque a sua nota vai me dar crédito de 26. Eu falei assim, sim, mas a minha nota que era 100 agora é 126. Porque para você tomar porque você pelo crédito. Se você me pagar o 100... Porque o meu honorário eu tô querendo ele líquido, o meu valor é líquido. O meu valor é líquido. Se você me pagar o 100 e tirar de mim 26 e entregar para o governo, você quebrou meu negócio. Então, isso também vai acontecer com quem vende, o empresário que está lá do outro lado, então né? Pode ter uma inflação aí. Pode ter uma inflação aí. Então, haverá uma repactuação, uma reorganização do mercado. Então, como que eu vou formar meu preço? Então, eu preciso de olhar qual é o impacto no meu negócio. Ele melhora ou ele piora? Eu tenho casos de clientes que estão melhorando, e tem caso de cliente que está piorando. Então, ele haverá um aumento de carga tributária. Se a gente for falar de setor macro, qual tipicamente está melhorando e qual tipicamente está piorando? Indústria melhora, porque ela passa a tomar crédito muitas coisas que a legislação atual... Porque ela industrializa tudo. E porque o IPI está dentro de algum desses? Não, o IPI continua separado. O IPI tem umas regrinhas lá bem diferentes, chatinha, que ele continua separado para os produtos da Zona Franca, tem uma regrinha lá, mas vamos deixar o IPI aqui de lado. Deixa de fora, tá. Vamos pensar só nos principais ali. A indústria toma muito crédito. Ela toma crédito. Só que hoje, quando você vai pensar em PIS e COFINS na indústria, tem uma discussão assim filosófica. Eu vou fabricar esse móvel aqui. Aí tem um processo lá que tem uma secagem da pintura aqui. E aí eu gasto não sei o que para secar a pintura que foi feita aqui. Mas esse material não incorporou no móvel, você não pode tomar crédito. Entendi. Então tem umas discussões filosóficas que veda a indústria de tomar muitos créditos. Hoje mesmo eu estava na secretaria... Porque senão a indústria vai virar vendedor de crédito, no fim das contas. Eu estava discutindo hoje na Cefaz. Tem uma linha de produção de um cliente
que ele vende aquelas linhas, ele vende a impressora e depois os cartuchos para a linha de Tá. produção da indústria farmacêutica. Quando o produto passa na linha de produção, ele tem que marcar data de validade e o número do lote. Uhum. Aquele produto não pode ir para o mercado sem a data de validade e sem o número do lote. Regra da Anvisa. Obrigatório. Obrigatória. Aquela impressão ali, aquela tinta, faz parte do processo produtivo dele ou não Sim, faz? na minha visão, sim. Óbvio Com que sim. certeza. O fisco estadual entende que não. Ah, não, isso é material de escritório que ele usou. Eu falei, não, mas ele usou na indústria. Não, mas isso não pode, não pode Aí o que tomar que ele vai crédito. ter que fazer? Vai ter que terceirizar a linha de pintura para uma empresa terceira para poder tomar o crédito. Então, isso é hoje, né? Agora, lá na frente, o que vai acontecer? Tudo Tudo que que for entrou de usado insumo, para dentro do seu negócio, desde que não seja para uso pessoal, joia, bebida, Sim. isso Consumo pessoal. toma crédito. Então, para a indústria que já tem um monte de coisa ali atrelada, a indústria e o comércio atrelado ao negócio, por exemplo, no comércio, PIS e COFINS, do marketing eu não posso tomar crédito. Uhum. Porque isso aí é propaganda, você não pode tomar crédito. Tá lá na legislação polêmicas, da legislação do PIS e da COFINS. Com a nova regra acaba isso. Você contratou serviço, contratou marketing, contratou essa gravação, qualquer coisa, tá dentro do seu negócio? Tá dentro do seu negócio. Toma crédito. Então, para o comércio e para a indústria, melhora. Para a prestação de serviço, tende a piorar. Porque aquele prestador de serviço que é empregador de mão de obra, pega o caso da contabilidade ou da advocacia, apesar de que tem uns redutores para esses segmentos, mas o redutor não chega nem aos pés do que vai ter de aumento na carga tributária, tá? Por exemplo, a contabilidade tem um redutor de 30%. Então, se a alíquota for 26%, é 26 menos 30% que vai incidir sobre o meu faturamento. E eu posso tomar crédito daquilo que eu compro. Só que eu tenho pouco crédito, porque a maioria do meu custo é a mão de obra. Então, o prestador de serviço tende a ter um aumento na carga tributária, tá? Assim, nos segmentos macros. Entendi. Ivan, e com tudo isso que você falou, a gente já percebeu que não vai ser apenas adotar um software novo, colocar a equipe preparada e deixar tudo rodar. O empresário, ele com certeza vai precisar ter mudança de mentalidade. E para que as finanças, para que tudo não afunde, o que você acha que assim é primordial que ele comece a fazer agora e não deixe para começar só no ano que vem? Eu acho que é primordial. Primeiro, ele olhar para a estrutura do negócio dele. Ele precisa olhar para o negócio dele. Não dá mais para terceirizar isso para o diretor financeiro, para a secretária, não. Ele tem que olhar para o negócio dele. Como ele olhou quando ele foi estruturar o negócio. Cara, quem são os meus prestadores de serviço? Eles são do Simples ou eles não são do Simples? Se eles são do Simples, eu já tenho que tocar uma cartinha nele falando, ó, porque o prestador de serviço do Simples Nacional, ele tem até setembro desse ano para fazer a opção pelo regime híbrido, para poder vigorar o ano que vem. Entendi. E ele depois pode fazer em março do outro ano. Ele pode fazer em setembro e março, se eu não me engano, é junho. Tá. Ele tem que olhar quem são os meus prestadores de serviço. O que eu produzo? Eu presto serviço, eu vendo, o que eu faço? Isso. O que está envolvido na minha atividade? O que é do negócio? Isso aqui, tudo isso aqui vai me dar crédito. Esses prestadores de serviço, eles estão ou não estão no regime do Simples Nacional? Estão. Separa esses caras, nós precisamos conversar. Eu preciso notificar esses caras e perguntar como é que eles estão pensando em relação à reforma. Porque eu quero crédito. Outra coisa, o empresário precisa de olhar para a formação do preço dele. Se eu vou ter impacto, né? se eu tenho impacto positivo ou negativo, pode ser uma oportunidade de negócio. Eu tenho casos de clientes que vai reduzir a carga Pode ficar tributária. mais competitivo. Se vai reduzir a carga tributária, ficou mais competitivo. Ou mais lucrativo. Ou mais lucrativo. Vou repassar isso para o mercado? Não vou repassar isso para o mercado? Vai ficar dentro de casa? Claro. Então ele tem que olhar para o processo. Ele precisa de olhar para quem cerca o negócio dele, os prestadores de serviço, aqueles que se relacionam ali, os stakeholders, né? Tem que olhar para tudo isso e tem que olhar para a formação do preço dele, para começar a discutir com seus clientes como é que a gente vai agir na reforma tributária. Mas você sabe o que me deixou preocupado aqui, você falando? Economias modernas, a gente sabe que a arrecadação é 70%, 80% de serviço. O Brasil está na transição, ela ainda tem muita mercadoria, muito industrial, o serviço tem crescido cada vez mais. Se a carga tributária do serviço vai crescer, a gente visualiza que nós vamos ter inflação, porque vai ter que reajustar o preço. O prestador de serviço não vai conseguir vender do preço que vendia em 2026 e em 2027. Tendo inflação, nós não temos perspectiva de baixar a taxa Selic. E aí nós podemos ter uma recessão prolongada no Brasil, que já vivemos essa recessão hoje, né?
tem algumas É um coisas caso a que se pensar, é um caso a se pensar. Tem algumas coisas que a gente não consegue prever mensurar assim se o vai acontecer impacto, ou né? não. É. Esse impacto ele vai ser diluído ao longo dos anos, né, Brian? Porque, por Uhum, exemplo, pensa que lembra que a reforma tributária ela traz a composição de dois tributos, Uhum. né? Lembra? IBS e Sim, CBS. CBS. uhum. O primeiro que entra é a CBS, 9%. Os outros 18% ou 19% vão entrar ao longo dos próximos 5 anos. Então, esse impacto para o prestador, hoje quem está no Simples Nacional tem uma carga ali mais ou menos. Vamos pensar no Simples Nacional. Uhum, Ele tem uma uhum, carga ali em média 10%, 12%. É uhum, mais ou menos essa uhum. carga. Ele já entra de cara com 9%. Para ele não vai sentir de cara um impacto no primeiro ano. No primeiro ano. No segundo ano entra 20% dos 18%. Aí Já eu começa a vou dar o crescer. meu exemplo. O contador em Goiânia, no município de Goiânia, ele paga o ISSQN pelo número de sócios. Não é uma alíquota fixa, é um valor fixo. Entendi. Não é um percentual em cima do faturamento. Uhum. Isso acaba com a reforma. Então, no 2028, entrou 18%, vamos supor, de IBS. Que você não pagava. Eu não pagava 20% disso, dá 3,6, né? Uhum. 18 vezes 3, É. 36. 3,6. Eu já tinha 9 de carga, minha carga sobe 3,6%. No outro ano, sobe mais 3,6%. No quinto ano, eu tô morto. Você tá com mais uns 18 aí de Mais carga. 18 que eu não Que você pagava. não tinha de carga. Porque não Você vai tem, ter que não tem reajustar. separação de... Ah, mas peraí, eu não pagava ICMS, o IBS é a soma dos dois. Não tem Não essa, tem meu. conversa. Não tem conversa. Então, Você vai ter que correr atrás de crédito. eu vou ter que correr atrás de crédito, vou ter que correr atrás de... Eu vou virar para meus colaboradores e falar assim, ó, vira todo mundo PJ, eu quero crédito, você que se vira. E é PJ sem ser do simples, tá? Você não pode estar no simples, não. Então, assim, vai ser... Nós não conseguimos, assim, prever os impactos disso, não. Mas é possível que tenha, assim, um pouco de inflação, dificuldade de baixar a Selic, né? Exceto que se entrar aí um governo mágico, né, que fica fazendo mágica com os números da economia, continuar o governo tá aí, aí é Selic não complicado, baixa. não baixa nunca. Mas então, você falou desse negócio, vamos falar um pouquinho de CLT, eu queria duas situações que você falasse. Um pouquinho da CLT, que a gente comentou en passant aí sobre que ela é uma legislação antiga, não se adapta à realidade. Eu queria que você me falasse o seguinte, você tem um negócio de serviço, como empresário, qual a dificuldade de gerir gente? De fazer as pessoas produzirem e de fazer as pessoas trabalharem. Me fala desses dois assuntos. Isso é bom, bacana. É. Nós estamos vivendo um tempo diferente, né, gente? Assim, vocês estão percebendo isso, assim, a gente está sentindo isso na prática. Eu sou de uma geração diferente. Eu sou de uma geração, eu tô com 54 anos, e a gente entrava numa empresa para fazer carreira, e a gente queria crescer ali enquanto colaborador, né? Galgar os cargos, e a gente entregava e corria atrás. Hoje nós estamos vivendo uma nova geração. Não há apego por empresa, por negócio. Penso que para essa geração as coisas são mais simples. Então eles não tiveram que pagar ou não estão tendo que pagar o preço. Porque essa geração, meu netinho de 4 anos já nasceu, já sabe mexer. Ele passa o iPhone assim, ó. Eu nasci na época de escrever carta. Escrevia carta para minha esposa. Mandava de Goiânia para Aparecida de Goiânia, porque eu morava em Goiânia, ela morava em Aparecida, postava no correio. Hoje é o WhatsApp, né? Sim. Então, assim, para essa geração tudo é mais simples, mais acessível, fácil de ser financiado, tem crédito disponível, então não há apego. Então, gerir neste momento não é fácil. É uma geração... Tem gente boa, tem uns meninos assim dedicados, diferentes, mas tem uma turma mais complicada, né, que não tem muito apego. Enxerga às vezes o empregador como alguém que está muito bem, que é inimigo, alguém que está explorando ele, alguém que isso, alguém que aquilo, quando na verdade eu disse isso hoje para um agente fiscal da Cefaz, rapaz, empreender no Brasil, o cara tem que ser herói. Porque vocês têm uma interpretação completamente diferente do que é a prática real de uma empresa. Você falar para mim que essa impressão aqui não faz parte do processo, é assim, é um absurdo, ataque à né? nossa inteligência. É Porque verdade. sem isso, sua esposa, quando manda você no mercado, ela fala, olha a data de validade. Você não olha? Ele falou, olha. Eu falei, então, como você ia consumir aquele produto se não tivesse gravado aquilo ali? Então, assim, empreender no Brasil hoje não é fácil. Então, gerir não é fácil. Mas tem gente boa. Dentro dessa mesma geração, desse momento, tem gente que quer, tem gente que dá o sangue, tem gente que veste a camisa, que cai pra dentro, que quer crescer. E aí, a gente tem que contar com esse.
e a gente vai adiante, né? Tá. Eu vou fazer um adendo em cima disso aí que a gente falou de gente de CLT e inteligência artificial. Bacana. Como é que vai ser? O que está acontecendo com a contabilidade? O que está acontecendo? O cara às vezes não quer mais ligar para o contador, ele pergunta para o ChatGPT, para o Claude, o que ele faz, como ele faz o tributo. Como é que você está sentindo isso? Como é que a turma está sentindo? E você acha que vai diminuir as pessoas ou que vai potencializar quem sabe usar? O que você acha disso aí? Brian, eu acho isso... primeiro, eu sou da geração que fala, eu acho massa. Né? Nós somos da época do acho massa. Eu acho bacana, porque é o seguinte, eu vou viver isso. Eu fiz curso de datilografia. Eu fiz também. Eu tenho lá uma linha 98 na minha sala, para lembrar do tempo que eu fiz datilografia. E eu vejo que... Só que eu sou mais novo que você, tá? Você é mais novo, né? Eu sou de uma geração... Eu acho que nós estamos vivendo... Eu acredito que esse tempo é muito bacana. Por quê? Eu tenho o privilégio de viver esse momento, né? Até um ano atrás, Brian, se você me perguntasse, 1 ano e meio atrás, o que era o ChatGPT? Eu lembro quando eu fui num cliente meu, ele falou assim, cara, você viu o ChatGPT? Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, você lança lá e pergunta pra ele responde tudo. Aí eu cheguei em casa, pesquisei, escrevi lá, quem é Ivan? Ele, né, 1 ano e meio atrás, ele não sabia nada. Isso. E nem sabia quem era eu, né? Aí eu deixei esse negócio de lado. Falou, não, é fraco. Um dia eu fui pra um hotel à noite, passei um dia fazendo um curso lá em São Paulo, cheguei no hotel, liguei pro meu filho e falei assim, me dá a senha do ChatGPT. Como é que usa? Ele falou, pai, se vira. Cara, eu caí pra dentro, virei à noite. E eu fui. E nesse 1 ano e meio, hoje eu tô programando no Lovable, eu olho pro GPT, eu olho pro Humanos, Cláudio ainda não, mas já tá instalado lá na minha máquina. Então eu vejo como uma grande oportunidade. Melhorou minha produtividade. Também os desafios aumentaram, porque o empresário liga para mim agora e fala assim, eu tô vendo aqui no GPT, que é assim, vai convencer o cara que não é aquilo. Esse dia eu tenho um Isso. cliente meu que é já senhorzinho, ele falou, porque eu passei o final de semana no GPT, o GPT falou isso. Eu falei assim, deixa eu te falar, nem tudo que ele fala tá coerente com o que é na prática. Sim. Então você tem que ficar debatendo agora se o GPT tá certo ou tá errado. Mesmo porque eu acho que na contabilidade brasileira, na loucura que os algoritmos foram treinados com regra americana, né? Então, muito do código que ele tem ali, ele obedece muito regra americana e coisa e tal. Quem tá numa saia justa hoje, Ivan, de verdade, mais saia justa de todos, é o advogado e o médico. Eu tenho amigos médicos que estão ficando puto, entendeu? O paciente chega lá. Chega com o diagnóstico pronto, entendeu? Sabe que eu fiz isso essa semana, né? Eu tive um problema aqui na minha L4, L5 aqui, fiquei travado, fiz o exame. E lembrei de um exame que eu tinha feito em 21, mesmo problema. Você Peguei jogou os dois lá exames, dentro. subi, o GPT falou pra mim, olha, aconteceu isso, mas a evolução tá perfeita pela tua idade, 5 anos atrás. Fui pro médico. Você ficou caladinho. Fiquei caladinho, fui pro médico. Vamos escutar o que ele fala. Cheguei lá e ele falou a mesma coisa, falou assim, olha, ainda bem que a evolução... Quanto custou a consulta mesmo? Quanto custou a consulta Mas mesmo? o cara é tão gente boa, né, que eu falei, vou voltar aí, doutor, depois. Mas é isso. Respondendo a sua pergunta, o que vai acontecer com a mão de obra? Eu acredito que haverá redução. O trabalho repetitivo que é feito hoje, agora mesmo, deve ter 60, 70 pessoas lá no escritório apurando digitando o imposto. Pegando, subindo arquivo. Nós temos um time de 5 programadores lá. Está acabando já. Eu tenho um time de desenvolvimento lá que está trabalhando há 1 ano, a gente já está automatizando tudo. E isso vai diminuir, sensivelmente. Hoje eu estava conversando com uma colaboradora, eu falei, olha, cai para dentro. O que vai ficar desses profissionais? Aqueles que conseguem usar a ferramenta, ganhar produtividade e interpretar para ir debater com o cliente, assessorar o cliente, ser um consultor de alto nível. O cara que digita, acaba. A apuração assistida, a Receita vai entregar a apuração para gente. Isso. Eu só vou ter que validar aquilo ali no primeiro momento. É igual a declaração de imposto de renda. Quem que está ouvindo a gente aí que não usa a pré-preenchida? Eu lembro quando eu fiz a minha primeira declaração pré-preenchida, eu deixei para fazer como Casa de Ferreira Espeta de Pau. No último dia. Às 23 horas. E era às 22 horas. E encerrava às 23. E eu não sabia como fazer, comecei a ficar doido. Bobeira, medo de pagar uma multa de 160 reais. Ivan, eu vou te falar uma coisa, eu só faço minha declaração de imposto de renda porque a minha assessora, ela fica me incomodando, entendeu? Eu sei. É a única coisa, verdade. senão não entrega A minha, não. por exemplo, eu não fiz até agora, eu vou fazer sábado agora, eu vou olhar. E eu faço a pré-preenchida. Aí nessa primeira vez que eu usei a pré-preenchida, o que eu fiz? Falei, não vai dar tempo, baixei a pré-preenchida. Ela acertou 70% do meu movimento.
Falei, poxa. Aí, acabei de preencher, entreguei. No segundo ano, ela acertou em torno de 85% a 90% dos meus... No terceiro ano, que é o terceiro ou quarto ano que eu estou usando, ela acertou 95% a 98%. Ano que vem você não precisa mais Caramba, fazer. É verdade. Eu não uso mais, eu só uso a pré-preenchida. Pronto. Isso vai acontecer com a reforma tributária. A apuração assistida da Receita Federal, no primeiro momento, vai ter erro, vai ter erro. O contador vai falar, ó, aqui, eles erraram, ó, tá vendo? Precisa da gente. Não precisa. Deixa eu te falar, contador, se você não mudar, que tá me ouvindo aí, o conselho vai bater em mim. Não tem problema não. Se você não mudar a sua cabeça e passar a ser um consultor, um assessor de primeiro nível, para usar a contabilidade como ferramenta para tomada de decisão, para orientar o empresário, você está tendo lucro, prejuízo, o que melhora o EBITDA dele, o que não melhora o EBITDA dele, você vai ficar desempregado. Para dar inteligência para os negócios, é isso. É isso, o contador tem que usar a contabilidade como pros inteligência. negócios. É isso aí. Não mais para preencher guia, isso já era. Ferramenta de inteligência. E vai ter um assunto aqui que a gente não tratou que eu queria abordar contigo. Como é que funciona essa questão? Porque pelo jeito que eu estou visualizando aí também, como tudo dá crédito, tudo etc., vai ter um uso massivo também de holdings para comprar carro, para comprar patrimônio ou não. Como é que vai ser isso aí? Porque hoje já tem isso acontecendo para proteção patrimonial do empresário. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que o empresário brasileiro gosta de deixar só quando está com o buraco acontecendo, que daí ele fala, eu vou proteger um pouco de patrimônio. Aí já é tarde, né? Já é tarde, é isso aí. Eu vejo a hold como importante. Penso que a hold, para quem está ouvindo a gente, hold vem do inglês, né, de segurar, né, proteger. A hold, ela é uma empresa onde você coloca bens e patrimônio ali, o seu patrimônio, para ficar separado da sua pessoa física e da empresa dos seus negócios. Às vezes eu encontro clientes que ele fala assim, eu comprei um imóvel, coloquei na própria empresa. Ele está fazendo errado. Por quê? Nós temos vida autônoma. A pessoa física é autônoma da pessoa jurídica. E a hold é uma outra pessoa jurídica que também é autônoma, independente aqui do seu negócio. A gente não tá... Aqui o público é bem qualificado, tá? É aquele empresário que usa o caixa da empresa para pagar as contas da pessoa física, é aquela bagunça. Ótimo. Espero que não. Também. Imagino que não aconteça isso, né? Não acontece no Brasil. Porque quando acontece isso e o seu negócio ele tá caminhando ali, ele tá no risco. Por quê? Nós que somos empresários, nós carregamos risco. Risco de quê? De um acidente, de causar um dano para um cliente, de um processo trabalhista, de um dano grande, ambiental. E isso, quando acontece, a empresa é processada. Quando Covid, igual aconteceu, um monte de gente teve que fechar o comércio, não teve jeito. E quando isso acontece, a empresa ela é processada. E todos os bens que estão dentro dela são chamados para responder. Às vezes, por exemplo, uma recuperação judicial pode acontecer, são chamados para responder. Se o empresário está com isso na pessoa física dele, a tendência é a pessoa física dele também vir para cá para responder. Então, o ideal é que ele faça essa separação. Então, eu tenho o meu negócio, que eu carrego o risco. Que é o que constrói dinheiro. Que constrói dinheiro. Eu tenho a minha pessoa física que é dona desse negócio e tenho a minha pessoa física que é dona desse outro negócio, que é a minha hold. Para proteger o meu patrimônio. Que faz o hold, que guarda o dinheiro. Que guarda o dinheiro. E aí... Esse aqui é o cofrinho. Esse aqui é o cofrinho. E esse aqui é a produção da moeda. Produz a moeda aqui, entrego para o empresário coloca nesse cofre para guardar. Entendi. Essa é a ideia. Entendi. E aqui eu construo meu patrimônio. E aqui eu uso para poder... E por que o povo associa isso com golpe, com coisa errada? Acha que empresário que quando faz isso tá fazendo rolo, trambique. Explica pro pessoal aqui que o conceito é um conceito mundial. É Explica um conceito mundial isso, gente. Assim, separar as coisas, garantir que o seu patrimônio está protegido, garantir a sucessão, né? Porque nós não vamos ficar aqui para semente, né? Nós temos prazo de vida aqui na Terra e nós sabemos quanto, mas nós temos prazo de validade. E esse prazo de validade, quando ele chega, estando tudo dentro de uma hold, fica muito mais simples fazer a transmissão dos bens para os seus legítimos herdeiros, né? Eu vejo que a ignorância ela impera, sabe, Ivan? Eu já escutei gente falando, o cara era lavagem de dinheiro porque ele tinha uma offshore. Não tem nada a ver. Porque tinha uma hold no exterior. Não tem nada a ver. Quer dizer que ele estava com uma estrutura de capital avançada. Poxa, o cara que tem uma offshore no exterior, né, que tá fora, ele tem uma estrutura avançada. Tudo, gente, na vida pode ser usado pro bem e pro mal, né? A gente viu aí algumas operações recentes da Polícia Federal contra o crime organizado e que tem estruturas no exterior, e que também tem estruturas aqui, mas assim...
O empresário que é precavido, o bom empresário, ele precisa separar as coisas. Negócio, que gera dinheiro, da vida pessoal dele, da onde ele guarda o dinheiro dele. E a depender da estrutura dele, tem uma estrutura fora que controla os negócios aqui e que guarda também o dinheiro, ou aqui ou lá fora. Isso tudo está previsto na legislação, é legal. E eu costumo dizer o seguinte, quando algum empresário me procura para fazer uma hold, ele fala assim, protege? Eu digo, depende. Se você for cometer crime, se você for fraudar credores, não protege. Tá ferrado. Porque isso aí cai por terra. Agora, se você simplesmente está querendo separar o seu patrimônio para tocar o seu dia a dia ali e por uma infelicidade vai acontecer um acidente na tua empresa, vai entrar uma ação trabalhista e tal, sim, protege, né? Agora, contra crime, contra tráfico humano, contra tráfico... Isso não protege, E nem podia proteger. Nem deve, não o cara pode. tá fazendo né? crime, tem que ser pego. Você pega lá a Operação Lava Jato, foi a mais famosa recentemente no Brasil. Você acha que aquela turma ali não tinha uma estrutura patrimonial com muito bem certeza, protegida? com Caiu certeza. tudo. É, Por com quê? certeza. Porque cometeram um crime. É, isso aí. Pessoal, ó, quem não tá inscrito aqui, ó, esse é o programa Biz, espero que você esteja gostando bastante. Se inscreve aqui no canal para você receber mais programas igual esse. Hoje com o nosso amigo Ivan aqui, falando de N problemas que o empresário tem, contabilidade, gestão de pessoas, entre outras coisas. Já se inscreve, por favor. Ivan, o Ibrahim levantou a questão das holdings e também tem uma outra questão que eu acho que as pessoas devem estar pensando, que são as SAs, né? As empresas de sociedade anônima. Os empresários buscam essa alternativa querendo mais proteção, mais organização. Como que fica na visão da reforma às empresas de sociedade anônima? Olha, a sociedade anônima ela é um tipo societário, como a limitada é outro tipo societário. Elas têm regras próprias. A reforma não impacta nisso, né? Nós não estamos mudando os tipos societários dentro da legislação brasileira. Quando a gente pensando em hold, por exemplo, ou em uma empresa, eu vou abrir uma limitada ou vou abrir uma sociedade anônima. Qual que é a diferença? São regras diferentes. Se eu tenho pensando na hold, se eu tenho um patrimônio volumoso, se eu tenho vários herdeiros, se eu tenho ali uma família grande, já está lá várias gerações, conflituosa e tenho condições de manter, eu devo ir para uma sociedade anônima. Por quê? A sociedade anônima ela é regida pela Lei 6.404, ela tem regras próprias e exigências próprias. É um pouco mais caro para você manter, você precisa publicar balanço, você precisa fazer assembleia. Tem que ter advogado. Tem que ter advogado. Ela é um pouco mais complexa. Ela é mais cara. Ela é mais cara e complexa. Né? E a limitada? Protege também? Claro, protege também. Lembra que eu falei que são entes autônomos? Sim. Tanto a SA como a limitada. Mas na sociedade anônima eu não sei quem são os acionistas. Sabe? Hoje, por mais que os acionistas, quando você abre uma sociedade anônima, você faz lá o boletim de subscrição do capital, aparece quem são os acionistas. Isso. Depois vai para o livro de ações e ali eu começo a fazer transferência de ações. É claro que a gente não está falando de empresa pulverizada em bolsa, etc. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um negócio pequeno. Real, então, assim, sabe-se sim quem são os acionistas. Essa semana mesmo, discutindo com o cliente, vai melhor a SA ou melhor a limitada? Falei, olha, para o seu negócio, que não é tão volumoso, e a gente tem que tomar cuidado até para falar isso, né? Porque às vezes o cliente fala, tá desprezando meu patrimônio. Então só pequeno, né? Não é isso. Não, para mim, eu gostaria que ele abrisse o SA, eu vou cobrar mais caro dele, mas eu não vendo esse tipo de coisa para o cliente, complexidade, né? Para poder ganhar mais dinheiro. Eu entendo que cada momento são momentos. Eu tenho grandes empresários como clientes e cuido das holds dessas pessoas, que são holds limitadas. E tenho empresários, às vezes, menores, que tem uma hold que é SA, porque ele quis optar pela SA e tá tudo certo. Só que ele tem um custo maior de publicação, de assembleia, tem que ter uma organização muito maior. É isso, basicamente, a diferença. Ótimo. E toda grande mudança regulatória traz dois grupos, né? Aqueles que se antecipam e aqueles que capturam as vantagens. O que você pode falar para esses empresários sobre isso? Para se anteciparem, quais que são as oportunidades que eles já podem ter agora, as ações que eles precisam já tomar agora visando isso? Tem uma frase que clichê, né, que fala assim que na crise uns choram, outros vendem lenço, né? Eu acho que nas mudanças uns vão chorar e outros vão vender lenço. Se eu pudesse fazer uma transliteração aqui. Eu vejo que a mudança, ela está posta,
não existe possibilidade de retroceder, só se Sim. acontecesse uma reviravolta Não, não vai gigantesca. acontecer. Não vai acontecer. Porque tem uns caras aí, candidato a presidente, que tá dizendo assim, eu entrar no primeiro dia eu acabo com a reforma. Não pois é é. simples assim. Cambada de maluco. Você tem que levar, você tem que levar o Congresso, a maluca, mudar a Constituição. É uma PEC, Você sabe como é que é. A reforma está se falando dela há 20 anos. Então, para mim é um momento de oportunidade. O empresário precisa de conhecer o negócio dele, ele precisa de olhar para os contratos que ele tem, ele precisa de olhar para o produto que ele tem, entender o impacto que a reforma vai trazer na vida da empresa dele, entender se o custo dele aumenta ou diminui. A primeira resposta que ele tem que buscar ainda no ano de 2026, reprecificar produtos e serviços e começar a discutir com seus clientes. Isso ele sai na frente. Se ele deixar para fazer isso lá em 27, ele vai tomar um susto e vai pagar mais imposto. E aí vai ser uma correria louca. Eu estou prevendo que o ano de 2027 vai ser o ano de maior crescimento do meu negócio. Porque o que vai ter de empresário insatisfeito desesperado com o para achar contador, uma contabilidade porque o contador não falou para ele, ele não sabia, não resolveu, eu não vi, eu e ele falar tá lá para ele, já perdendo passou o seu dinheiro, prazo, é isso aí. vai acontecer. Então eu vejo esse momento como um momento de olhar para dentro de casa, reorganizar processo, reorganizar sistemas, reorganizar suas contabilidades, conversar com seus assessores jurídicos, tributários, entender se você está bem assessorado e a partir daí tomar as ações que precisa ser tomar. Não deixe para fazer isso lá para setembro, outubro, porque não vai dar tempo, tá? Senão você pode e provavelmente vai pagar mais tributo no ano de 2027. Ivan, eu tenho um bate-papo final aqui para a gente fazer, que eu acho que é o ponto nevrálgico e o que mais está gerando medo, discussão e problema da reforma tributária. Eu tenho negócios nos Estados Unidos, em Miami, tenho a TecnoIT em Miami, ela já existe, e nos Estados Unidos a contabilidade é 100% conciliada com o banco. E nos Estados Unidos você não sonega tributo. É verdade. Então a reforma tributária no Brasil tem a intenção de acabar com a sonegação tributária, com a ideia do split de pagamentos. Como é que vai funcionar isso? Realmente vai acabar com a sonegação? Eu acredito que sim, porque o público nosso aqui é qualificado, mas só para relembrar o conceito do split de pagamento, né? Quando vou dar um exemplo aqui básico, a minha empresa emite uma nota fiscal para a empresa do Ibrahim, dentro daquela nota, vamos supor 100 mais 26 de tributo, 126. Quando o Ibrahim a TecnoIT for fazer o pagamento para a KBL, ele vai cair 100 na conta da KBL e 26 na conta corrente tributária do governo. Mas isso é automático? O governo vai puxar da sua conta corrente? Não vai puxar não, o dinheiro nem pinga na minha conta corrente. Aí eu sou obrigado a pagar pro governo Você 26. paga a boleta, você nem sabe que... Eu só vou pagar boleto. Não tem mais esse negócio de pagar no Pix. Não, você pagou a boleta ou no Pix, qualquer lugar. Mas eu sou obrigado a explitar. Vai explitar. Aí o banco vai fazer a separação, vai acreditar na minha conta os 100 e os 26 na outra conta, que é a conta do tributo. Ou seja, e outra coisa que me deixou assustado aqui. Antigamente a gente pagava o tributo no fim do mês. Ou no mês seguinte, ou no trimestre. Agora você vai pagar na hora. Você vai sofrer na hora o impacto, você vai continuar pagando no final do mês. Então, veja bem, eu sofri um impacto. 26 ficou guardadinho. Mas eu tirei meu ali. caixa lá. Aquele caixa eu usava como capital de giro. Você não vai poder usar mais. Então, esse é o primeiro impacto. É do governo. Bingo. É do governo, então as empresas vão ter impacto capital de giro. Aí, voltando à pergunta da Ana, o que eu tenho que olhar? Qual é o impacto que isso vai trazer no meu capital de giro? Porque você vai sofrer impacto. Segundo, e aquele empresário, Brahim, que às vezes... por um arroz, por um aperto, ele falava, não, cara, eu vou esperar um refis. Não tem mais como esperar refis. Acabou. Porque o imposto já vai ficar... Se capitalizar com o dinheiro do governo, acabou. Acabou. Então, quem está despreparado precisa se preparar. Tô devendo tributo, tô pedalando tributo. Você não vai conseguir mais pedalar tributo com split payment. Porque quem fizer o pagamento para você da sua fatura já vai automaticamente separar a parte do tributo aqui para o governo. Põe a conta corrente que é sua, mas você não põe a mão nela. Aquilo é crédito seu na hora de pagar o seu tributo devido no final do mês. Porque uma parte já foi paga ali, entende? Aí eu vou descontar mais os créditos que eu tenho. Sim, aí vai fazer o deparo, isso. Mas de qualquer forma, você tirou dinheiro do caixa. Você tirou dinheiro do caixa. E o PIS/COFINS, que era trimestral, vai virar mensal. Passou a ser mensal. Exatamente. Passou a ser mensal. E outra coisa, e a sonegação, Ivan? A sonegação tende a acabar. Porque... todas as transações... Eu acho que o governo não derrubou a sonegação porque não quis. Porque hoje é assim... O Pix está rastreado já agora, né? Tem um amigo meu que está fazendo uma reforma numa casa lá na beira do Araguaia.
Ele paga, hoje ele tem que pagar, inclusive, antes das 18 horas. Ele paga o pedreiro no Pix da mulher do pedreiro. Cara, é tão simples o governo travar isso. A hora que eu fizer a transação, ele pega e fala assim, 26% é meu. Pronto, o que, que é isso? Explique, meu amigo. Você isso explica. aqui não é uma transação Não, já comercial. é IBS, CBS, acabou. Aí eu tenho que dizer que aquilo não é uma transação comercial. Então a tendência da sonegação, gente, é acabar. Porque você vai até sonegar. Ou você não, nossos ouvintes não fazem parte dessa turma. Isso, Né? Nossos ouvintes não fazem parte dessa turma. Mas aquele cara que sonega, ele pode até sonegar, mas já vai sonegar com menos um imposto. Quem vai querer fazer isso? Você sabe que o Pix hoje já é rastreado, né? Já é rastreado. Porque o que acontece? Teve aquela briga de que vai rastrear o Pix, parará, parará, parará. E aí eles criaram um subterfúgio diferente, que foi a ideia. Nós vamos fazer o estorno do Pix agora. Foi uma ideia genial. Vamos fazer o estorno do Pix. Para fazer o estorno do Pix, tem que rastrear. Então eles fizeram o rastreamento sem fazer, dizendo que vão fazer o estorno do Pix. Que é uma outra que eu acho que o governo ainda não puxou o gatilho só por uma questão eleitoreira. Quando você chega no supermercado para fazer compra, o que eles perguntam para você? CPF na nota ou não? Daqui uns dias essa pergunta não vai ser opcional, obrigatória. Põe seu digital aqui. Já me reconhece e crava. Aí se ele Ou já às vezes sabe até só de você pegar com o teu cartão de crédito já vai pro já teu crava. CPF. Se já sabe que eu paguei, já sabe quanto eu consumi. Se já sabe quanto eu consumi, já sabe qual era a renda mínima que eu tinha que ter para consumir. A diferença entre o que eu consumi ao longo de um ano, que eu paguei no meu cartão, que eu paguei no meu Pix, que saiu da minha conta corrente e o que entrou de renda tributável, é sonegação. Se eu não tiver distribuição de lucro ali isento, que é outro problema, né? Porque agora é tributado. Ou seja, tem uma coisa muito boa nisso. Por exemplo, eu que sou grande companhia, que vendo só para grandes empresas. Esses caras não aceitam meia nota, não aceitam nada disso. Eu sou obrigado a pagar todo o tributo, não tem conversa. Certo. E às vezes chega um cara pequenininho ali, uma empresa menor, parará, que o cara fala, não, eu faço meia nota, eu te dou desconto, eu não sei o que lá, eu faço por fora, papapá, vai morrer. Vai morrer. Aí, ou seja, ou o cara é competitivo e realmente tem produtos, serviços mais baratos, ou ele não está fora do Acho que a mercado. gente volta lá no início da nossa conversa. A reforma tributária, ela traz benefícios para a sociedade brasileira. Porque assim, gente, não é que eu sou adepto eu não sou fiscalista, não. Só que uma sociedade não existe sem tributos. Sim. Fomos nós que escolhemos Lembra como é que foi que nasce o tributo? O tributo nasce assim, nós queremos um rei. Tá bom, para ter rei você precisa ter um exército. Para manter o exército você precisa de arrecadar para sustentar, comprar comida, armamento e tal. Tudo bem, pode cobrar tributo da gente. Foi assim que nasceu o tributo, o imposto. E ele é imposto. Para manter a sociedade precisa do imposto. Ah, mas é mal aplicado? Tá? Não vou nem entrar nesse nível de discussão. Isso nós sabemos. Aí nós precisamos de mudar o cenário político que nós temos. Ponto. Agora, o tributo, ele é legítimo. Ele precisa ser arrecadado. Então eu acho que a reforma tributária, sim, ela beneficia a sociedade. Porque quem já paga, igual você, eu e os nossos ouvintes, ele vai continuar pagando. E quem não paga, ou ele muda, ou ele fecha o negócio dele e abre oportunidade para os nossos negócios crescerem. Porque para mim é ruim. Eu não sonego um centavo no meu escritório. Eu emito 100% de nota dos meus negócios. E você é o mesmo problema que o meu. Os seus clientes são grandes. São grandes. Eu sou SA no lucro real. Eu não aceito pagar sem nota fiscal, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, eu concorro com colegas que eu sei que não pagam tributos. Isso. E aí? É claro que o preço dele é diferente do meu, porque ele não tem 20%, 30% de tributo em cima. Da mesma forma que você tem pessoas que concordam com você que não tem tributos. Então a reforma tributária, ela vem eu vejo como um benefício, né? Para fechar as portas da sonegação. Eu acho que nós estamos perto de um dia em que a sonegação será mínima no Brasil e o crime de sonegação, de fato, vai levar à prisão, como leva nos Estados Unidos. Isso. Aqui no Brasil ainda não. No Brasil, se você é acusado de sonegação fiscal... O único jeito que pegaram o Al Capone foi sonegação. Foi sonegação. Né? E no Brasil é assim, se você é acusado de sonegação fiscal, mas antes do oferecimento da denúncia, você vai lá, parcela e paga, o crime cai. Entendi. Ivan, eu acho que, com certeza, o nosso bate-papo de hoje foi muito esclarecedor. Eu acho que não é nem bate-papo, Ibrahim, é uma aula mesmo, porque quem assiste isso aqui vai ter todas as respostas possíveis e se preparar muito melhor para o que vem por aí. Mas eu acho que também é importante, e se possível, você deixar aqui um conselho
algo que ainda faltou no nosso bate-papo, algo que você entenda que seja importante para esses empresários ouvirem, para a gente fechar esse bate-papo com eles tendo 100% de respostas e muito melhor preparados para o que tem a vir aí à frente. Bom, se eu puder dar um conselho para os nossos ouvintes, primeira coisa, vai para casa hoje, tome uma cerveja gelada, quem gosta de tomar cerveja gelada, quem não gosta, tome um refrigerante, uma água com gás, enfim, refresque a cabeça. E na segunda-feira, a primeira coisa que você tem que fazer, procura seu contador e pergunta para ele qual é o impacto da reforma tributária no meu negócio. Eu preciso disso dentro dos próximos 30 dias. Para quê? Para você conhecer se vai te beneficiar ou te prejudicar. A partir disso, você precisa tomar decisões. Quais são elas? Rever seus processos internos, rever seus fornecedores e rever a sua formação de preço. E começar a discutir com seus clientes e com seus prestadores de serviço como que vocês vão caminhar na reforma tributária. Porque essa vai ser uma conversa longa. Você vai ter o resto desse ano para se adequar, para não entrar e ter uma surpresa no dia 1º de janeiro de 2027. Esse seria o meu conselho. Perfeito. Ivan, para um encerramento aqui, eu não acredito que tudo tem que ser criado, a gente também tem que copiar coisas legais. Tem um podcast americano que eu assisto e eles têm um negócio muito legal para todos os convidados. E ele fala o seguinte: sem você saber quem é o próximo convidado, deixa uma pergunta para essa pessoa que nós vamos perguntar para ela no próximo programa. Deixar uma pergunta para essa pessoa sem saber qual que vai ser Sem saber quem é a pessoa e quem é o assunto. Bom, se eu pudesse deixar uma pergunta para a próxima pessoa que vai participar aqui desse podcast, eu ia perguntar para você o seguinte: qual é o seu projeto de negócio para os próximos 5 e para os próximos 10 anos? Considerando a reforma tributária. Considerando a reforma tributária. Muito bom, obrigado, Ivan, foi fantástico, muito conhecimento, gostamos muito da sua presença aqui e ficamos muito felizes por você ter ficado com a gente aí esse programa todo. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Ivan, muito obrigada. Eu anotei aqui todas as suas dicas e com certeza o pessoal que nos assiste teve um ótimo momento para aprender mais sobre a reforma tributária e ficar muito atento ao que vai acontecer nos próximos anos. Bacana. E para você que está assistindo aqui o programa BIS, se você tiver qualquer dúvida, algo que a gente não tenha falado no programa, deixa a sua pergunta aqui para a gente, entre nas nossas redes sociais, mantenha contato conosco e será um prazer responder as suas dúvidas. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa aprender mais sobre o assunto, siga a gente nas nossas redes sociais e a gente se vê no próximo BIS.